Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Murilo Reis e nesse nosso aulão de orçamento eu vou falar para vocês aqui de maneira geral como fazer um orçamento de obras. Bem, vamos imaginar que nesse momento você recebesse um convite para apresentar um orçamento para, por exemplo, trocar a cobertura, o telhamento de uma residência. Como é que você faria esse custo? Bem, a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é que um orçamento ele é composto de três grandes grupos de custos que eu preciso identificar, que é o custo direto, o custo indireto e o BDI. Certo? Pois bem, o que seria então o custo direto de um orçamento? O custo direto de um orçamento é o somatório dos serviços necessários para que eu possa realizar aquela determinada atividade, aquela determinada obra. E como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, para identificar aqui os serviços, eu preciso fazer o que eu chamo de EAP. O que é EAP? EAP é chamado de Estrutura Analítica de Projetos. Na verdade, é como se eu pegasse aqui, por exemplo, o serviço telhado e dividisse ele em todos os serviços necessários para fazer a reforma desse telhado. Então é preciso que eu visite o local para poder eu enxergar, identificar os serviços, ou caso seja uma obra nova, que eu pegue o projeto com as especificações técnicas, com o memorial descritivo, para que eu disseque ali e determine cada um dos serviços. Bem, depois que eu identifiquei os serviços, que é o que eu chamo aqui de EAP, nunca esqueçam disso, eu vou para a segunda parte, que é quantificar esses serviços. Ou seja, quantos metros quadrados de substituição de telha eu vou precisar, quantos metros quadrados de substituição de estrutura de madeira ou metros cúbicos, enfim. Aí vamos chegar depois a saber como que eu vou dimensionar a unidade. Mas o importante é que eu tenho que saber exatamente a quantidade total de serviço que eu preciso realizar de cada um dos serviços que compõem essa obra. Depois que eu quantifiquei o serviço, eu preciso agora calcular os custos, que é o que eu vou chamar aqui de custo unitário. Ou seja, quanto custa em cada serviço realizar uma unidade daquele serviço. Por exemplo, se o serviço for colocação de telhas, então provavelmente os itens que eu vou precisar para realizar esse serviço, que eu vou chamar de insumos, eles se dividem em quê? Material, mão de obra e equipamentos. Certo? Material. Ora, se eu estou falando aqui que vai ser somente o telhamento, o material é a telha. A mão de obra será o carpinteiro ou o telhadista e o servente. E equipamentos? Nesse caso, eu não vou precisar de nenhum equipamento especial, a não ser que fosse uma cobertura muito alta, enfim, que eu precisasse de um guincho, alguma coisa desse tipo. Se eu estou, nesse caso aqui, imaginando que é uma casa, eu não vou precisar de nenhum equipamento. Mas eu fiz questão de colocar aqui, porque você sempre tem que lembrar disso. Se vai ser necessário algum equipamento especial para realizar aquele serviço. Bem, agora, para que eu possa calcular esse custo unitário, eu preciso saber quais os quantitativos de cada um desses insumos eu vou utilizar nesse serviço. Por exemplo, vamos imaginar que um determinado serviço anterior, eu identifiquei o seguinte: eu já tive uma experiência com esse tipo de serviço e lá naquela outra casa que eu fiz, era uma casa de 100 metros quadrados, tá certo? Então, um exemplo aqui, a minha casa era de 100 metros quadrados e o meu pedreiro, meu carpinteiro, ele levou para fazer esse serviço 10 horas. Ora, significa o quê? Que para cada metro quadrado que ele executou, ele levou 0,1 horas. 0,1 horas por metro quadrado.
ok? Porque 0,1 vezes 100 é igual a 10 horas. Então ele levou 0,1 hora. Isso aqui, pessoal, é o que eu chamo de coeficiente da minha composição de custo. É o coeficiente. E é muito importante esse coeficiente porque ele relaciona a produtividade do operário na execução daquele serviço. E o meu custo vai ser baseado nisso. Ora, se esse meu carpinteiro que trabalhou 10 horas estava utilizando 2 serventes que trabalharam junto com ele, então eu de servente gastei 20 horas, né? Porque eram 2 serventes trabalhando com ele. Então, enquanto eu gastei 10 horas com um carpinteiro apenas, como ele estava com 2 serventes, cada um trabalhou 10 horas, então somou 20 horas. Ora, se ele pegou 20 horas para fazer os mesmos 100 metros quadrados, significa o quê? Que eu gastei 0,2 horas por metro quadrado de serviço, ok? E a outra coisa que você precisa saber é o seguinte, olha, lá naquele primeiro exemplo anterior, nós gastamos para fazer o serviço 2.500 telhas. Então isso quer dizer o quê? Aliás, desculpa, vou botar um número mais real aqui. 250 telhas. Então, 2.500 mesmo, tá certo. 2.500 telhas. Então, se foram feitos 100 metros quadrados, o quantitativo de telhas deu 25 telhas por metro quadrado, para utilizar um valor mais próximo da realidade, ok? Lembrando apenas que esses valores são totalmente aleatórios. Eu acabei de inventar aqui, não significa que condiz com a realidade. Então, tudo se baseia nessa questão da quantidade, no coeficiente de material e de mão de obra necessário para executar o serviço, ok? Fica uma dúvida muito grande que sempre me fala o seguinte, mas Murilo, se eu nunca realizei um serviço como esse, eu não sei exatamente quais são esses quantitativos, esses coeficientes. Ok, para isso foram criados tabelas de composições de custo. Essas tabelas de composição de custo, eu vou ter umas tabelas de referência feitas por SINAP e TCPO. O TCPO é um livro da editora Pini, né, chamado Tabela de Composição de Preço para Orçamento, e lá eu vou ter para os diversos serviços utilizados numa obra as composições, ou seja, os insumos que eu preciso de cada serviço, bem como coeficientes aproximados. A mesma coisa no SINAP. Porém, a grande vantagem é que o SINAP é público e gratuito. Então, se eu for no site da Caixa, isso a gente vai ver no nosso curso, se eu for no site da Caixa, eu tenho acesso a um banco de dados do SINAP, que é muito grande, que contém também centenas, milhares de composições, para que caso eu não tenha ainda experiência, eu possa utilizar esses valores como referência. Agora, fica um alerta, que esse é um grande problema que acontece no nosso país. É muito comum que as pessoas, por mais que tenham experiência, nunca param para realmente aferir o quantitativo que está sendo gasto na sua obra e ficam eternamente utilizando como parâmetros as tabelas de SINAP e TCPO. Isso não é aconselhável. O aconselhável é que eu possa, em cada serviço que eu executar, ou pelo menos nos principais de uma obra, fazer essa continha para saber quanto que eu estou gastando de cada insumo para realizar uma unidade de serviço. Dessa forma, os meus orçamentos vão ficar muito mais assertivos e a probabilidade de eu errar para menos ou para mais vai diminuir bastante. Essa é a diferença que faz um bom orçamentista, um bom profissional do profissional mediano. É aquele profissional que realmente controla os custos dentro da sua obra, afere o desempenho, afere o consumo para que a sua obra seja o mais econômica possível. É importante dizer para vocês que quando eu comecei a minha carreira profissional, eu comecei em obra, né? Por mais que eu quisesse já trabalhar com orçamento, com planejamento, mas a opção que apareceu para mim no momento foi como executor de obras. E eu pensei ali o que eu podia fazer para ser diferente da maioria. Então eu comecei a fazer um controle muito rigoroso na minha obra de prazo, consumo e tempo. E mensalmente eu fazia um relatório apontando para os diretores da minha empresa como estava a minha obra em termos de cronograma e em termos de custo. E o mais interessante,
eu começava a transformar essa economia de tempo, essa economia de material, essa produtividade grande dos profissionais, eu traduzia isso para valores em reais. Então, chegava no final do mês, eu tinha como dizer para o meu diretor de engenharia, olha, minha obra está adiantada há um mês e está economizando só nesse mês, por exemplo, 25 mil reais. Isso fez com que eu fosse muito valorizado na empresa. Tanto que quando eu pedi demissão dela para ir para uma outra empresa, foi me prometido dobrar meu salário para eu ficar. E outra coisa também importante, todo mês quando eu ia receber meu salário tinha uma gratificação. Por quê? Porque eu estava fazendo mais do que só executar a obra. Eu estava realmente controlando a minha obra para que ela pudesse ter um melhor resultado. E o mais interessante de tudo, que foi quando eu entrei nessa obra recém-formado, tinha um outdoor na porta da obra, porque era um resort, essa primeira obra que eu fiz. E nesse resort tinha uma placa dizendo, entrega da obra. Era 29 de outubro de 2005, às 19 horas. Até hoje eu lembro essa data. E eu entrei lá no primeiro dia de 2004. Então, ou seja, no primeiro dia do ano 2004, eu tinha ali 22 meses para fazer a obra. Ora, nós já estamos acostumados no Brasil a obra atrasar, não é verdade? Mas lá não. Essa empresa ela queria realmente cumprir os prazos e ela tinha já um padrão na cidade de entregar as obras dela no prazo. Então, com isso, realmente eu tinha que controlar na unha todos os custos, todos os tempos, produtividade e consumo para que a minha obra pudesse terminar na data certa. Felizmente isso aconteceu e por isso também que eu sofri essa valorização, tendo meu salário aumentado 9 vezes entre o início da obra e o final da obra. Foi mostrando desempenho, foi mostrando racionalidade, foi mostrando controle de custos, de prazo e, claro, de qualidade. Então, quando eu calculo aqui, por exemplo, vamos supor que depois que eu calculei quanto custa 25 telhas, eu vou calcular também quanto custa uma hora de um profissional. Essa uma hora de um profissional, nós vamos ver com detalhes no nosso curso, é preciso levar em consideração vários fatores, como por exemplo, o meu profissional ele não é remunerado apenas pelo salário dele, mas eu tenho que lembrar também que se esse profissional for registrado em carteira de trabalho, ele terá uma série de benefícios que serão custos para a empresa, como, por exemplo, 13º, FGTS, férias. Esse pool de custos, esse conjunto de custos que a construtora terá devido aos direitos dos trabalhadores, é chamado de encargos sociais. Esses encargos sociais, pessoal, a gente detalha eles no curso, mas só para você ter uma noção, hoje ele é aproximadamente de 116%, né? Isso varia de estado para estado, mas é aproximadamente de 115%, 116% de encargos. O que isso quer dizer na prática? Que quando uma empresa contrata um trabalhador, um pedreiro, que ele ganha R$1.000, para a empresa ele custa 1.000, que é o salário dele, mais 115% de 1.000, né? Mais R$1.150. Então ele ganha 1.000, mas custa para a empresa R$2.150. E esse custo, óbvio, que a gente tem que incluir no nosso orçamento. Por quê? Porque quando eu for pagar esse profissional os direitos dele, eu tenho que ter colocado isso lá no meu orçamento, senão eu vou ter prejuízo, ok? Também é importante lembrar que eu preciso incluir nos custos de um funcionário todas as despesas que eu terei com ele também, como por exemplo, vale transporte, alimentação, EPI, ferramentas. E no nosso curso a gente entra em detalhes como calcular cada um desses custos para que você tenha um orçamento mais assertivo. De modo que, se eu quantifiquei, por exemplo, 200 metros quadrados de telhado que eu estou fazendo no orçamento, e na hora que eu fiz esse custo aqui, esse cálculo, né, de quanto custa cada hora do profissional, quanto custa uma telha, e fiz essa chamada composição de custo, né, que vira uma planilha em Excel ou utilizar algum software, quando eu faço essa conta aqui e chego, por exemplo, estou aqui chutando aleatoriamente, que esse item custa R$25 o metro quadrado de cobertura, eu já sei quanto que eu vou gastar disso. 200 metros quadrados vezes 25, então o custo aqui, ó, que é chamado custo direto, é R$5.000, ok? Só que eu tenho que lembrar que nem tudo está incluído aqui nesses custos, principalmente aquilo que não está relacionado diretamente com o serviço,
mas que será necessário para que o serviço aconteça. Por exemplo, eu preciso me fazer algumas perguntas. O cliente vai me disponibilizar água e energia? Se ele não for me disponibilizar, eu tenho que calcular quanto vai custar isso. Esse meu cliente vai me disponibilizar o chamado canteiro de obras, ou seja, tudo que eu preciso para que eu possa fazer esse serviço. O que é isso que eu preciso, Murilo? Eu preciso, por exemplo, de vestiário para os funcionários, eu preciso de banheiro, eu preciso de um lugar para eles almoçarem, que é o chamado refeitório. Se for uma obra maior, eu vou precisar de betoneira, vou precisar de serra circular, uma série de equipamentos que compõem um canteiro de obras. Se for uma obra maior, eu posso precisar de um almoxarifado, de uma sala de engenharia. Tudo isso é o que compõe o chamado canteiro de obras. São as máquinas e equipamentos que vão para esse canteiro, bem como toda essa estrutura necessária para que a obra aconteça. Ora, eu preciso pensar muito bem detalhado em tudo isso para que eu calcule quanto custa isso no meu orçamento, para que eu some com os R$5.000. De acordo com o livro de Aldo Dorea Matos, que é um dos principais autores, né, tem um livro chamado Como Preparar Orçamento de Obras, é uma referência, ele costuma dizer o seguinte, que esses custos diretos eles chegam de 5% a 30% do valor de uma obra. Não existe um número mágico, cada obra tem a sua complexidade. E por isso que eu digo que aqui é a parte mais difícil do orçamento. Por quê? Porque não tem um guia, um passo a passo. Eu tenho que realmente parar e analisar tudo, onde é que vai ser a obra, o que eu vou precisar de estrutura para que essa obra aconteça, para que eu compute esses custos aqui. Ora, depois que eu somei os custos dos materiais e mão de obra, né, com os custos indiretos, eu preciso aplicar sobre esses custos o chamado BDI, que é muito famoso. O BDI, esse Bzinho aqui, ele vem de bonificação ou benefício, que na verdade é o lucro da empresa. E as despesas indiretas, ela é composta de vários itens, né, que nós não vamos ter como detalhar aqui agora, mas tratamos em detalhes no nosso curso. São as chamadas despesas indiretas, que é diferente de custo direto. As despesas indiretas, elas, por exemplo, vai entrar aqui os chamados custos financeiros. O que é o custo financeiro, Murilo? É o seguinte, se eu precisar pegar um dinheiro no banco para fazer essa obra, eu vou pagar um juro. Então eu preciso computar no meu custo esse juro, caso eu precise pegar esse dinheiro emprestado. Mesmo que eu não precise pegar o dinheiro emprestado, eu tenho dinheiro em conta, porém meu dinheiro está em aplicações financeiras, né? CDB, eu comprei ações, etc. Na hora que eu tirei esse dinheiro para comprar o material da obra, para contratar o pessoal da obra, o que aconteceu com esse meu dinheiro? Ele deixou de render. Eu também posso incluir esse custo lá no meu BDI, ok? A perda de rentabilidade do meu dinheiro. Mas os itens principais que compõem o BDI são os impostos. Então, quando a minha empresa ela presta serviço para determinada pessoa ou outra empresa ou instituição e que é necessário que eu emita uma nota fiscal, eu vou precisar pagar uma série de impostos em cima desse valor, como por exemplo, ISS, PIS, COFINS. Então, eu preciso calcular quanto custa isso. A gente também fala em detalhes sobre isso no nosso curso. Eu calculo quanto custa esses impostos para que eu possa colocar em cima do valor da obra. E outra coisa que sim, esse sim é o principal, que toda empresa, quando faz uma obra, é porque ela pretende ter lucro. Então, lucro, impostos, custos financeiros, dentre outros, que compõem o nosso BDI. Então, vamos agora imaginar aqui a seguinte situação, que nós já tínhamos visto que a nossa obra ela vai custar, o custo direto, R$5.000. Vamos imaginar que eu computei que os custos diretos, ou seja, aquela soma de banheiro para funcionário, bebedouro, água, energia para o canteiro de obra, vestiário, sala do engenheiro se precisar, um container para armazenar o material, o pagamento, por exemplo, de um encarregado que não está lá incluído no custo do serviço em si,
Vamos imaginar que tudo isso junto custe R$2.000. Então eu tenho de custo para essa obra R$7.000. Ora, depois de calcular o BDI, esse BDI é dado em porcentagem, né? Existe uma fórmula que eu preciso fazer para que eu chegue num percentual de BDI. Vamos imaginar, por exemplo, que eu calculei que esse BDI seja 20%. Então eu vou ter 20% de 7.000, eu vou ter R$1.400. Então, portanto, o valor da minha obra todo dá R$8.400, certo? Importante salientar para vocês que esse exemplozinho que eu dei aqui, né, bem simples, bem introdutório, para que você já tenha uma noção de quanto é fazer um orçamento, quanto complexo é fazer um orçamento, é importante dizer para vocês que existe uma diferenciação muito grande de quando eu vou fazer esse orçamento para um cliente privado, uma pessoa que vai me contratar, uma empresa que vai me contratar, né? Ou quando eu vou fazer esse orçamento para uma obra pública, né? No caso, a obra pública, quando um prefeito, um governador quer contratar uma obra, seja uma reforma de escola, seja uma construção de uma escola, de uma pavimentação, dependendo do valor, né? Mas a partir de determinado valor que é bem baixo, ele vai precisar fazer um processo licitatório. E aí, nesse processo licitatório, as empresas vão apresentar os seus orçamentos, as empresas que pretendem fazer aquela obra, e vencerá a empresa que apresentar o menor valor. Só que tem que tomar um cuidado muito grande, porque, primeiro, existem várias regrinhas, detalhes da legislação que precisam ser seguidos por essa empresa que está fazendo esse orçamento. Então, por isso que é importante que você estude, se capacite para isso, para que você entenda cada minúcia que tem um orçamento de obra, tanto pública quanto privada. E muito importante que eu tenho que saber quanto que eu posso baixar e como que eu posso baixar os meus custos, para que eu apresente o menor custo possível, para que eu consiga ganhar dos meus concorrentes oferecendo o menor valor, mas que esse valor seja um valor que me permita concluir a obra e ainda ter um lucro. Então esse é o grande desafio do orçamentista. Ele tem que ter o justo equilíbrio para que ele não bote um orçamento nem muito caro, que a minha empresa não consiga ganhar nenhuma concorrência, nenhuma obra devido aos altos preços, mas também não posso botar tão barato que a minha empresa tenha prejuízo ou um lucro muito pequeno para fazer, porque nenhuma empresa consegue sobreviver sem lucrar. Espero que você tenha gostado dessa aula. E fique atento que nós vamos disponibilizar para você uma condição especial para fazer o nosso curso. Um grande abraço e até lá!